amigos, minhas amigas, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal O Semeador. Eu sou o Bernardo e o objetivo do nosso canal é nós refletirmos juntos os ensinamentos do Mestre Jesus e a literatura espírita. Hoje nós vamos refletir sobre o objetivo da encarnação. Allan Kardec pergunta na questão 132: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los progredir e chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem, têm que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na criação. Para executá-lo, tem que em cada mundo tomar um instrumento de acordo com a harmonia daquela matéria essencial, a fim de cumprir, no ponto de vista daquele mundo, as ordens de Deus, e assim concorrer para a obra geral e para o seu próprio adiantamento. Aqui no início, o Espírito diz que Deus lhe impõe a encarnação. Esse impor é no sentido de necessidade. Nós temos a necessidade de nos encarnarmos aqui na Terra para colocar em prática tudo que nós aprendemos no plano espiritual. E também é uma expiação, porque pelo simples fato de estarmos aqui animando o corpo de carne, para o espírito é um grande sofrimento. Porque o espírito tem muitos sentidos. Os sentidos do espírito são todos ampliados. E aqui na Terra nós somos limitados a arrastar um corpo de carne e termos somente 5 sentidos. Isso é um grande sofrimento, já é uma expiação para o espírito. E Jesus, na sua bondade infinita, no amor que tem por nós, e Deus, o nosso Pai, Ele não nos abandona. Nessa passagem que nós temos aqui pelo planeta, coloca sempre um missionário, envia os missionários, que são espíritos de alta hierarquia, para nos lembrar as leis de Deus e ensinar na prática como nós executarmos. Podemos lembrar, cada época tem um ou mais missionários que Deus envia. Por exemplo, São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, nós tivemos Allan Kardec, atualmente nós temos Divaldo Pereira Franco, que é um grande missionário. E com esse auxílio que Deus nos dá, nós vamos galgando degraus para a nossa evolução. E continuando, vamos pular para a questão 230. Veja bem, de 130 já pulamos para 230. Por quê? O Livro dos Espíritos, uma questão complementa a outra. Pergunta: na erraticidade, o espírito progride? Resposta: pode melhorar-se, e muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-los. Todavia, na experiência corporal é que se põe em prática as ideias que se adquiriu na erraticidade. A erraticidade é o tempo que nós passamos no plano espiritual, nos preparando para a próxima encarnação. Nós passamos um tempo na Terra, retornamos ao plano espiritual, que é chamado pelos espíritos de estado de erraticidade, para nos prepararmos para nova volta. E assim, sucessivamente, vamos progredindo.
Aqui no capítulo 4, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho, ele dá uma explicação para nós sobre isso. Ele diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por ele mesmo, pois a atividade que se veem obrigados a fazerem ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, soberanamente justo e bom, deve aquinhoar todos os seus filhos, e por isso ele concede a todos os mesmos pontos de partida. Ele diz aqui o seguinte, que é necessária. Lá na questão 133, o Espírito colocou como imposição, Deus impõe. Como eu disse, essa imposição quer dizer necessidade, que Santo Agostinho aqui confirmou. E também com a ajuda do elemento material. O que é o elemento material? O corpo. Com a ajuda do nosso corpo, nós vamos cumprindo aqui na Terra a parte que nos cabe, referente à obra divina. E também é necessário, porque nós, com essas atividades do dia a dia, os problemas que aparecem no cotidiano para nós resolvermos, vamos desenvolvendo a inteligência, vamos aprendendo a conviver com nossos irmãos, porque é aqui na Terra que nós estamos todos juntos. Aqui nós somos todos juntos e misturados. O mediano evolução, aquele que é evolução maior, aquele espírito que ainda carrega instintos maldosos com aqueles espíritos bons, os orgulhosos com os humildes, os vaidosos, os missionários, os perdulários. Todos nós aqui estamos juntos para aprendermos a conviver. No mundo espiritual é diferente. Lá no mundo espiritual não se mistura, por uma questão de hierarquia, por uma questão de sintonia. Não dá para misturar. Aquele espírito que desencarna em estado ainda primitivo, com aqueles instintos inferiores, ele vai procurar espíritos da mesma categoria. Ele não tem acesso a um local mais evoluído, porque não tem condições. Ele não consegue nem perceber aonde fica, por exemplo, uma cidade de espíritos evoluídos no plano espiritual. Aqueles perdulários vai procurar os perdulários. Os orgulhosos se afinizam com os orgulhosos. Então, é tudo separado no mundo espiritual. É a lei justa de Deus. Aqui na Terra nós temos a oportunidade muito grande de todos unidos, cada um numa categoria diferente de evolução, nos compreendermos e nos tolerarmos. Essa é a nossa evolução. Na questão 258, Allan Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, enquanto estamos no mundo espiritual, na erraticidade, chamada erraticidade, nós temos consciência do que vamos passar aqui na Terra, quais são as provas, quais são a nossa expiação. Vamos ver a resposta? Ele próprio escolhe em gênero, número e grau o que vai passar. É isso que consiste o seu livre-arbítrio. Então ele está confirmando que as provas, as expiações que vamos passar, é tudo escolhido por nós, em gênero, número e grau. Nós escolhemos minuciosamente, tudo planejado.
em conjunto com os nossos mentores espirituais especializados em encarnação. É no mundo espiritual que nós fazemos cursos, nos preparamos, entramos em contato com os afetos, com os desafetos, preparamos para parar aquelas arestas, aquelas divergências antigas que infelizmente nós sempre temos com outros irmãozinhos, com outros espíritos. E aqui é a prova. Como eu já disse, lá é tudo separado. Aqui vem todos nós, junto, misturado, nossos afetos, nossos desafetos. E vamos aplicar o que aprendemos lá. É uma prova mesmo. É uma prova. Vamos imaginar um curso normal aqui na Terra. Nós aprendemos a parte teórica durante algum tempo e determinado dia é aplicada a prova. E é na prova que nós vamos mostrar ao professor se nós realmente aprendemos. O professor não participa, simplesmente fica ali observando. E aí nós podemos ir bem na prova e para pôr em prática o que nós aprendemos, ou tomar bomba por não ter estudado direito. Essa é uma explicação simples para nós entendermos. E podemos também nos perguntar, mas por que eu não lembro do que foi combinado então? Nós não lembramos também por uma grande ajuda de Deus, uma grande sabedoria de Deus. Já pensou se eu estou aqui com um desafeto, ou um irmão, ou primo, ou qualquer pessoa, um amigo, ao meu lado, que eu lembro o que ele me fez, ou ele lembra o que eu fiz para ele em vidas anteriores? Ele fala, opa, eu tenho que me relacionar melhor com esse cara, com essa pessoa, porque eu prejudiquei, ou ele me prejudicou. Aí é fácil, é chamado de cola, né? Deus quer que nós espontaneamente, por evolução do nosso amor, nos relacionamos com o nosso irmão, com o nosso desafeto. Aqui na questão 258, Allan Kardec completa essa pergunta de forma maravilhosa, para não deixar dúvidas. Ele perguntou, não é Deus então que lhe impõe as tribulações? Ou seja, não é Deus então que impõe para nós o que vamos vivenciar no plano terreno? Aí respondeu o Espírito, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro aberto. Se acham as portas do bem e do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação divina que lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Cumpre-se o que se distingua, o que é obra de Deus e o que é obra do homem. Então, nada ocorre sem a permissão de Deus. Foi Deus que estabeleceu as leis que regem o universo, mas Deus nos dá a liberdade de escolher como vamos recompor aquela lei da fraternidade que nós quebramos no universo. Porque se Deus impusesse, não, você vai ter que fazer isso, 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 nós recebemos conselho. Recebemos conselho em Deus. Porque se Deus nos obrigasse, nós não aprenderíamos nada. Faríamos por obrigação. Mas Deus quer que nós fazemos espontaneamente. Então é por isso que Deus simplesmente coloca os mentores para nos auxiliar, nos explicar, nos elucidar. Agora você escolhe. Você quer pagar em 5 prestações ou em suaves prestações? Esta dívida, no bom sentido, que você tem com as leis de Deus. Aí nós escolhemos. Temos 2 estradas. A estrada pedregosa,
a estrada das pedras e a estrada da luz. A estrada pedregosa é aquela que nós deixamos nos levar pelos nossos instintos, pelos nossos vícios, por tudo aquilo que foi prejudicial a nós. E a outra estrada é chamada a porta estreita, onde nós devemos seguir sempre em frente, obedecendo a lei de Deus, sabendo que nós somos seres de luz, seres espirituais, temos que seguir a nossa caminhada em direção à luz, ou seja, em direção a Deus. Mas, se nós sucumbirmos, como diz o ditado, se nós tropicamos, porque resolvemos seguir o caminho das pedras, onde existem muitos tropeços, Deus, soberanamente, justo e bom, vai nos dar inúmeras oportunidades através da reencarnação, voltando a recomeçar daquele ponto que nós tropeçamos. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai e foi para vivenciar as suas próprias experiências. O que aconteceu? Ele preferiu as estradas das pedras e tropeçou, chega um dia ele cansou. Como tudo acontece conosco mesmo. E Jesus narra dessa maneira essa parábola. E caindo em si, pensou: voltarei para a casa do meu pai. É exatamente o que acontece conosco. Quando estamos cansados, no bom sentido, de bater a cabeça, de tropeçar, nós retornamos à casa do Pai, aonde Ele nos dará infinitas oportunidades para recomeçar. Por esse motivo que somos eternos. E quanto mais nós trilharmos o caminho da porta estreita, mais nós vamos ser recompensados por Deus, porque Deus nos dará trabalho, nos dará missões de acompanhar nossos irmãozinhos que ainda estão caminhando. Portanto, meus irmãos, vamos nos acalmar, vamos nos tranquilizar, porque nós somos seres espirituais de passagem aqui no planeta Terra. E aqui é uma vida curtíssima. Muitas vezes nós falamos: não aguento mais essa vida. Não aguenta mais porque nós pedimos, como dizia a minha mãe, tintim por tintim, os acontecimentos. E muitas vezes agravamos os acontecimentos por nossa precipitação. Às vezes o nosso mentor, nosso anjo da guarda, nos dá uma inspiração e a gente, naquela ansiedade, naquela teimosia, falamos: eu vou fazer o que vier na minha cabeça, vou fazer isso, pronto, acabou. E aí que tropeçamos. Portanto, vamos ficar atentos para saber o que é provas e em que nós estamos agravando, devido aos nossos atos impensados, as nossas provas e as nossas expiações. Agradeço a todos por estarem comigo. Deus lhes abençoe. Graças a Deus.